Mateus capítulo 17, versículo 20, na tradução João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida, diz: em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Este mesmo versículo, em outras traduções, eu vou tomar, por exemplo, a Nova Versão Internacional. A NVI diz: se tiverdes fé, do tamanho de um grão de mostarda. Bom, se interpretarmos com base nesta última versão, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, seguiremos uma linha interpretativa diferente da primeira e, por consequência, extrairemos valores diferentes. Mas, se partirmos do princípio que a Bíblia a si mesmo se explica e se examinarmos com mais atenção algumas passagens das Escrituras, será que chegaremos ao entendimento se é como um grão de mostarda ou do tamanho de um grão de mostarda? Eu sou o evangelista Marcelino e quero convidar você a navegar, a mergulhar neste mar de conhecimento que gera a vida, a palavra de Deus. Venha comigo. Vejamos, em Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao 26, temos o relato que Jesus, juntamente com seus discípulos, entram no barco com o propósito de atravessar o mar da Galileia. O intuito era chegar em Gadara. Acontece que, em alto mar, eles enfrentaram uma grande tempestade, que, elevando as nuvens, fez com que o barco ficasse inundado. Jesus se encontrava dormindo na polpa do barco. Os discípulos, aterrorizados, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Jesus, despertando, diz: por que temais, homens de pouca fé? Isto na tradução João Ferreira de Almeida, porque na NVI está: por que temais, homens de pequena fé? E Jesus, levantando-se, repreende o vento e acalma a tempestade, e segue-se bonança. Ora, aqui ele está criticando a pequena fé dos discípulos, e é evidente, o motivo do temor é a pequena fé, ou a pouca fé. Outra passagem que nos traz uma profunda reflexão está em Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 31. Jesus dá ordem aos seus discípulos para entrarem no barco e irem para outra banda do mar da Galileia. Ora, estando ele à beira-mar como de costume, estava rodeado de uma multidão que rotineiramente se reuniam ao seu redor, para primeiramente ouvi-lo, para serem curadas e para presenciarem milagres e maravilhas, tais como a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos, e até mesmo verem pessoas mortas sendo ressuscitadas. Bom, despedindo a multidão, ele subiu ao monte para orar a sós ao nosso papai que está nos céus. Os discípulos estavam no meio da travessia, sentindo a força contrária do vento. Mas à 4ª vigília da noite, que compreende entre as 3 e as 6 da manhã, eles enxergam alguém ainda distante, caminhando sobre as águas do mar, vindo ao encontro deles. Assustados, eles pensam que é um fantasma e gritam aterrorizados. Jesus rapidamente diz: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro lhe responde: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamou: Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E subindo ambos ao barco, Jesus acalmou os ventos fortes. Assim como Pedro, às vezes somos audaciosos, mas quando as coisas ficam difíceis, oscilamos na fé e duvidamos. Mas se com essa pouca fé que temos, olharmos para Jesus e lhe pedimos socorro, Ele estende para nós a sua mão, interrompe a tempestade, acalma os ventos fortes, os ventos contrários. Em toda e qualquer circunstância, convide Jesus para estar no barco da sua vida. A última passagem para a nossa reflexão está no contexto de Mateus capítulo 17, versículo 20. Um pai traz seu filho que está possesso aos discípulos e estes não conseguem expulsar o demônio. Então esse pai vai até Jesus pedindo misericórdia pela vida de seu filho. Jesus repreende a incredulidade e expulsa o demônio.
Mais tarde, como de costume, os discípulos em particular fazem a seguinte pergunta: Senhor, por que não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Ao mesmo tempo que ele diz que a razão dos discípulos não terem conseguido expulsar o demônio foi a pequena fé, ele exaltar a pequena fé e dizer que, se tiverdes uma fé tão pequena quanto o grão de mostarda, por meio desta fé fazer coisas impossíveis, não faz sentido algum. Mas se é como um grão de mostarda, aí sim faz todo sentido. Este assunto, como um grão de mostarda, abordarei em um próximo vídeo. Eu quero fazer aqui um agradecimento a você que tem nos acompanhado. Meu muito obrigado. A você que se inscreveu e ativou o sininho para receber os novos vídeos. Obrigado de coração. Eu glorifico ao nosso Deus pela pessoa do Espírito Santo, que tem falado ao teu coração e tem te impulsionado a curtir, a comentar e a compartilhar. Eu quero compartilhar com vocês que estamos obedecendo um chamado da parte de Deus. Há uns 4 anos, o Senhor Jesus colocou em meu coração o desejo de anunciar o Evangelho por meio das redes sociais. O Espírito Santo testifica todos os dias aos nossos corações que anunciar as boas novas do reino é de prioridade máxima. Você que ainda não se inscreveu, eu peço que se inscreva, que ative o sininho e sempre que gostar das mensagens, deixe o seu gostei, para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e assim indique a mais pessoas. Eu elaborei uma chamada que retrata melhor o nosso propósito. Diz: se inscreva, curta, comente e compartilhe. Nos ajude a anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo aos de perto, aos de longe e até mesmo aos que estão do outro lado do mundo. Que Deus opere grandemente na tua vida. Até a próxima.